ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje nós estamos aqui com o Felipe Mendes, o comunicador, o santista, o pai da Sofia, o empreendedor, para participar conosco de um episódio especialíssimo, onde ele vai falar tudo. Trajetória, sonhos, tudo aquilo que ele projeta para a vida dele. Certo, Pri? Seja muito bem-vindo, Felipe Mendes, ao nosso programa, ao nosso Bola no Cofre. Que honra ter você aqui. Realmente, quero que você saiba que te admiro muito, principalmente nesse momento desse novo caminho que está surgindo na sua carreira. Venho acompanhando os programas a gravação, do programa na TV agora. E eu posso começar, Bruna? Fique à vontade. Quero já começar o programa perguntando a você como você está se sentindo com esse novo desafio? Qual que é a sua sensação de gravar um programa na TV? Para nós aqui que começamos há pouco tempo no Bola no Cofre, já é um desafio isso aqui que você tira de letra. E o desafio dele é ainda maior, porque o programa dele é ao vivo. Exatamente. E ao vivo. Então, eu gostaria de começar perguntando como que está sendo esse desafio para você. Como você está se sentindo? Está feliz? Primeiramente, né, muito obrigado a vocês pelo convite, né? Eu que já sou da casa, né? Pois é. Mas não costumo participar de podcast, enfim. Mas um convite de vocês eu não poderia negar. É uma honra estar aqui. Eu acho que é a colheita, né, de frutos que eu plantei lá atrás. Desde o início eu venho buscando isso. Então, eu gosto muito de comunicar, de falar, de expor minhas ideias, de agregar pessoas, dar vitrine para muitas pessoas. O projeto do Meu Peixão iniciou por uma demanda pessoal e depois a gente encaixou muita gente, que a gente dá vitrine. Quando a gente iniciou o Meu Peixão, eu antes só falava no Twitter e não tinha repercussão sobre isso. Os jornalistas pegavam minhas informações e soltavam. Então, aí um dia eu cobrei uma jornalista e falei, pô, você tá soltando uma informação que é minha, nem me dá os créditos. Ela falou, mas você não é jornalista e nem veículo. Eu falei, então beleza, eu vou montar o veículo. E assim nasceu o Meu Peixão. E é um orgulho ter uma galera comigo, uma galera que eu dou vitrine, que passa pelo Meu Peixão e depois tem uma decola na carreira. Então isso para mim é bem gratificante. E estamos aí agora num projeto novo na TV, que é muito difícil, como a Bruna falou, a questão do ao vivo. E o que mais impactou para mim, que eu nunca tinha feito, foi o time. Você tá lá no ao vivo e tem um relógio, e aí você tem o horário de entregar para a TV o comercial, o intervalo, e aí você tem convidado, você tem comentarista, e aquele negócio, você tem que controlar isso e gera um nervoso. Eu gravei 2 pilotos antes de ir ao ar oficialmente, e eu não gostei das gravações, eu me senti muito travado, senti que não era treino, eu. Né, Felipe? Era um treino. Mas eu falei, no dia do ao vivo eu vou arrebentar no ao vivo. Quanto tempo demora o ao vivo, a gravação? 1h30. Hoje eu estou num projeto na TV Cultura Litoral com o Resenha Santista. É um programa onde eu busquei, junto à direção da TV, trazer mais entretenimento, porque hoje no Santos e no geral a gente tem muito programas de bancada. Sim. Senta aqui, vamos ficar debatendo, cornetando, falando, enfim. O layout é muito parecido. O layout é muito parecido. E eu acho que está meio saturado. E eu falei para a direção da TV, para o Danilo, para a Larissa, que é produtora, falei, eu quero fazer entretenimento, eu quero trazer a torcida, eu quero que a torcida participe. E a gente tem tentado fazer isso. Nós estamos no 3º programa agora ainda, né? Sim. Então, a gente está ainda adaptando, mas num formato totalmente diferente. Então, das 18 horas até as 19h30, tem o Resenha Santista. E eu trouxe o Meu Peixão para a TV. Então, das 19h30 até as 20 horas, nessa meia tempo. hora, fica o Meu Peixão na TV, na TV Cultura mesmo. E eu levo entrevistas. Então, já entrevistei pessoas bem relevantes dentro do Santos.
o Alexandre Galo, que é o diretor de futebol. Sim. Já entrevistei o Guilherme Kastner, que é o head da Santos TV. O próprio Quaresma, que é o diretor da base. Entrevistei também o João Paulo, goleiro. Então, assim, tem muita galera relevante que vai, fala. E é muito gratificante para mim, porque se essas pessoas vão lá, porque elas acreditam em mim, acreditam no meu trabalho. Com certeza. E sabem que a gente está lá para comunicar a torcida santista. Bacana, Fê. E conta pra gente, qual foi o seu maior desafio nessa jornada de comunicador, de programa, que você teve ao longo desses anos que você está aí nesse mercado? O maior desafio é ser diferente do normal. Ter uma essência própria, né? Exato. Não só de conteúdo. Eu lembro que lá em 2017, eu comecei fazendo um quadro que já lá fora nos Estados Unidos era muito comum, mas aqui não tinha muito, a não ser... Eu fazia o Carpool, que eram entrevistas no carro. Então, ninguém fazia isso. Aí quando eu fiz, até hoje eu sou muito lembrado. Eu lembro do Carpool. E aí eu trouxe personalidades também do Santos, que eu pegava na casa ou em qualquer lugar. E a gente ia andando por Santos, falando sobre o Santos. E não só isso, o grande problema dentro do Santos é a questão política, onde tem muita gente mal intencionada, que às vezes faz algo porque está recebendo funcionário de um ou de outro. E eu sempre busquei ter uma independência. Mas, quando você entra no mundo desse, você é jogado no balaio de todo mundo. Então, você está hoje falando isso porque você está alinhado com tal presidente, ou tal dirigente, ou tal pessoa. As pessoas condicionam muito ao que você está falando com o que está acontecendo com a pessoa que você tem, querendo ou não, um certo relacionamento. Exatamente. E acho que a gente sempre está ali alinhado com alguém dentro da política do Santos, dentro da política nacional, enfim. E se eu sempre falo, tudo que eu falo, se é a favor de um ou de outro, a sorte é dele. Sim. Se é contra, o azar é dele, porque também é pesado quando eu sou contra. Mas nunca que eu estava ali porque alguém pagou para eu falar ou para eu fazer, sempre eu busquei uma independência. E esse foi o meu maior desafio. Hoje, passados aí quase 10 anos, as pessoas já não falam igual no começo. Você tá assim porque você tá recebendo de fulano ou de ciclano. Porque você quer emprego no clube. Todas essas coisas. Hoje em dia já não falam mais, que as pessoas já têm noção que eu tenho uma independência financeira em relação ao Santos, em relação às pessoas, que eu tenho a minha própria trajetória e tudo que eu faço é o banco do meu bolso, do qual eu trabalho para bancar esse hobby, que até então era um hobby. Esse ano eu virei um pouco a chavinha e agora é um business. É um business. Mas durante quase 10 anos aí, foi sempre bancado dos meus negócios, essa questão do site, de viagens e etc e tal, porque eu sempre estou também acompanhando o Santos, não só na Vila Belmiro, como em outros estados e até outros países. E você tem o seu staff também, né? Eu tenho meu staff que também é uma galera bacana e tudo tem custo, né? Sim. E sempre esse custo saiu do meu bolso. E esse foi o grande desafio, das pessoas entenderem que, assim, era loucura minha? É loucura, todo mundo fala que é loucura, mas eu sou uma pessoa independente, né? Sim. O tema sempre foi futebol, né, Fê? Você sempre teve ali nesse meio. E, por vezes, ali diante atletas e também dentro do backstage, né? Você sempre tem ali uma participação com relação à diretoria. Eu quero saber onde você gosta mais de atuar. Qual o público que você prefere ter em frente? Você tem ali uma preferência de atuar com entrevistas, jogadores, empresários? Como que você atua no seu gosto? Onde você sente melhor? Meu gosto, eu gosto dos bastidores. Dos bastidores. Eu gosto de... Não assim, que nem... Essa semana que vem eu vou entrevistar o presidente do Santos, o presidente Marcelo Teixeira. Que legal. Pô, é legal, não é todo mundo que ele vai falar. Sim. É um baita reconhecimento à minha pessoa, porque o Marcelo Teixeira, ele não é só o presidente do Santos. As pessoas ele também é seu tio. Porque todos nós somos Teixeira, né? Não, a Pri é Pavini. Você é Teixeira, eu sou Teixeira. Enfim. Que família grande. Que família grande. Então, assim,
nós... É um desafio muito grande e uma responsabilidade, né? Sim. Legal entrevistar o presidente do clube. Mas eu gosto muito de falar com quem carrega o piano, com quem faz acontecer o Santos. E é sempre esse meu relacionamento. Às vezes as pessoas acham que você tem acesso, você conhece fulano, conhece ciclano por conta do presidente. O presidente não manda no clube. O presidente tem a maior caneta. Ele decide... Ele toma as decisões. Eles tomam decisões de contrato, jogador. Mas o dia a dia do clube, o presidente não manda nada. Ele nem sabe o que acontece. Sim. E não é o presidente Marcelo Teixeira. Não é o Santos. Acredito que isso seja em todos os clubes. E até dentro de grandes corporações. O presidente, o CEO, ele não está a par do dia a dia ali do... Não é periférico porque é muito importante, mas acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Sim. Então, por exemplo, recentemente eu fui para Manaus, teve o jogo do Santos contra o Amazonas, e eu acompanhei o pessoal da rouparia, desde a preparação, separação de todo o material, e assim, eu cheguei lá no CT, era 10 horas da manhã, e eles já tinham preparado tudo, então eles apresentaram, mostraram os baús, etc. E depois a gente carregou o caminhão. Eu mesmo carreguei o caminhão, aquela coisa. Então, assim, essa galera já tinha trabalhado, eu cheguei 10 horas. O voo, depois nós saímos do CT para o aeroporto, acho que era 5 horas da tarde. O voo, acho que era 10 horas. E aí a gente chegou em Manaus, depois de descarregar tudo, arrumar... Era 4, 5 horas da manhã que acabou esse trabalho. Caramba. E assim, eu já cheguei às 10 e fui até às 4 da manhã. Imagina o horário que eles começaram, Eles chegaram cedo e já tinham arrumado um dia antes todas as coisas. É algo que ninguém vê, né? É algo que ninguém vê. E que é super importante dentro dessa engrenagem do futebol, porque o staff, os bastidores, ninguém conta, e tem muita gente ali, segurança, rouparia, os médicos, todo mundo para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Sim. Aconteçam. Eu tenho eu penso que fazer parte de uma empresa, não sei como que a gente pode classificar, mas é a politicagem, né? E você comentou um pouco sobre isso anteriormente, mas assim, como você se mantém neutro diante das mudanças? Não tem neutralidade. Tem neutralidade? Partido, você toma partido? Eu tomo como partido. Você é visto se você defende uma posição? Polêmico, né? Não, Felipe Mendes, amor. eu acho que você tem que ser muito corajoso e tem que ser, no português, tem que ser muito macho para você colocar a sua posição sem se perder. Sim. Então, por exemplo, nós tivemos agora a eleição recente. Eu apoiei o presidente Marcelo Teixeira. Sim. Apoiei, sempre foi claro. O jargão que agora o Pablo Marçal roubou, né? Fui eu que inventei isso. Faz o M. Faz a mãozinha, vai. Não, a mãozinha não. Faz o M, foi eu que coloquei lá na campanha, a caretinha do Neymar, aquela coisa toda. Então, eu tomei partido. Por quê? Porque eu acreditei e continuo acreditando que era o melhor pro Santos. Sim. Sorte do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira nunca me chamou e falou: olha, Felipe, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Perfeito. Nunca teve qualquer tipo de troca, nada. Me dá isso que faço isso. Eu sempre admirei, a verdade eu sempre admirei o presidente Marcelo Teixeira, que já foi presidente lá atrás. Sim. Eu sou santista por conta de uma geração do qual ele era presidente na época, que é a geração 2002, enfim, ele era presidente nessa época. Então, assim, eu tenho uma admiração pela família Teixeira, então, mas, para você ver, eu tenho essa admiração, mas se tivesse no pleito alguém que eu achasse que fosse melhor pro Santos do que ele, eu iria estar do lado que é melhor pro Santos, sempre. Se sorte é do Marcelo que eu estou do lado dele, mas porque eu acreditei que era o melhor pro Santos. Livre, espontânea vontade. E aí, é o que eu falo. Eu pus a cara e falei, eu tô aqui, essa é minha barca pelo Santos. Acabou a eleição, agora é cobrar. E é o que eu faço. Quando inicia-se uma gestão, eu sempre pego e dou oportunidade para que o presidente em exercício trabalhe. Independente se, por exemplo, em 2018 entrou o Pérez, que eu fui contra. Aliás, eu batalhei muito contra a eleição dele. E eu acho que eu estava certo que ele foi impeachmentado. Então, ele entrou.
E aí eu falava, pessoal, vamos apoiar. Eu dei um apoio para ele. E aí na época eu ouvia, tá apoiando só porque já quer uma boquinha no clube. Aí, que tá tinha aquela vendo? coisa, você quer trabalhar no clube, você precisa... E não era. Mas você nunca precisou disso para estar no clube ou para estar em Nunca qualquer outro precisei. lugar. Até O porque que você precisa no Santos hoje, as Uhum. pessoas não entendem. São 3 coisas. Tempo, dinheiro e network. É você saber conversar com as pessoas. A maioria das pessoas que até fazem conteúdo sobre o Santos, que falam sobre o Santos, a maioria fica presa dentro de um quarto, fazendo live e não sabe olhar tem nos essa olhos. vivência, Não tem né? essa vivência, não Bom. sabe que as pessoas se conversam, não tem esse network. E aí elas acham, o Felipe tá lá porque ele recebe, ou porque tem um benefício, ou porque isso. Não só o Felipe, outras pessoas também. Então é muito fácil você ficar dentro do seu quarto, ali, fazendo a sua Dando live, pitaco. dando pitaco, se você não conversa, porque se as pessoas conversassem, o network é valiosíssimo Exato. em Muito. tudo na vida. Tem um estudo de Harvard que fala que dentro do sucesso de um negócio, 80% é o relacionamento, é o network. Mas você não acha que isso, essa posição de fazer nós deixamos de dar as caras, né, nos locais depois da pandemia, que foi algo que veio depois da pandemia por conta da nossa limitação de acesso, ou você acha que sempre foi assim? Eu acho que tem pessoas que possuem uma dificuldade maior Sim. Natural, né? de relação interpessoal. Isso é natural. Mas creio que essa questão da pandemia já ajudou. Ajudou as pessoas a se ajudou, manterem. Eu falo isso porque eu mesmo e a Bruna, nós trabalhamos com networking, a gente percebe que as pessoas deram passo, no meu ponto de vista, deu passo para trás. Muito grande. As pessoas ficaram muito receosas e se fecharam, retraídas. Né? E hoje está na linha de frente, ir buscar E também contato. tem a questão financeira, né? Não é Exato. fácil. Não é fácil. Ontem mesmo, eu estava até comentando com a Bruna, eu ando com carro locado, né? Então, eu comecei a ver multa, e eu falei, né? Quando eu fui olhar, eu tinha 17 multas. Nesse ano eu já tenho 17 multas. E aí eu fui olhar, tem um radar na Imigrantes, que é do lado, é 1 quilômetro de diferença de um para o outro. E eu tomei 2 multas, umas 15h10, outras 15h11. E é o seu caminho, né? E é o meu caminho. Só que assim, nossa, Felipe, tava lá a 100, você passou a 150, não. Tava 100, passou no mínimo do mínimo ali. Só que assim, aí já é caro você descer, já é caro você permanecer. Segunda-feira mesmo eu vou ficar hospedado lá, alimentação. Já é um custo. É uma despesa adicional. Muito alto. Então, o que acontece? Não é todo mundo que tem essas possibilidades. Sim. Então, eu creio que isso dificulta, mas não... O grande problema é, eu não posso, eu não vou, mas por que eu vou criticar quem vai? Quem faz, Exatamente. Por que eu vou achar que a pessoa está ali por uma canalice? Não porque ela tem condição de estar ou porque ela consegue ter uma abertura. Embora seja igual a Bruna falou, não é que eu sou uma pessoa polêmica. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu deixo isso bem claro. Eu gosto do presidente Marcelo Teixeira, mas toda oportunidade que ele faz coisa errada, eu sou o primeiro a criticar. Porém, o que as pessoas gostam de fazer para descredibilizar? Olha, quando eu vou lá e falo algo que eu acho que é bom, aí as pessoas, tá vendo? Tá puxando o saco. Mas aí quando eu critico, igual segunda-feira passada mesmo, eu acabei com o presidente no meu programa, por conta do futebol feminino. Não tem um cidadão que repercutiu isso. O Felipe tá acabando. Porque ninguém quer dar audiência para o momento em que você se posiciona com olhar de sociedade. Exato. Porque eu nunca entendi, e eu não estou nesse ramo, né, do futebol há pouco tempo, mas eu nunca entendi essa diferenciação entre o futebol feminino e o futebol masculino. Nós temos hoje excelentes craques no futebol feminino e as meninas, elas não têm o mesmo acesso, o mesmo salário, a mesma condição que o futebol masculino, né? E quando você se posiciona em relação ao presidente, em relação a tudo que está acontecendo, as pessoas deveriam também olhar para isso, dar engajamento para esse tipo de notícia, de situação. Porque eu acredito que o nosso papel enquanto comunicador, e aí cada um na sua esfera, né, é extremamente importante. Porque se nós não tivéssemos o espaço aqui no canal para falar do nosso trabalho, para levar a educação financeira,
as pessoas não teriam acesso a conteúdo de qualidade e com profissionais que vivenciam isso há mais de 10 anos. Exatamente. Da mesma forma você quando fala, e aí não só do Santos, mas de uma cadeia, né, que é ali futebol, presidência, parte política e os bastidores, porque quando a gente fala dos bastidores, a gente fala de pessoas físicas que não têm visibilidade. E eu estive no Santos com você, inclusive, semana passada, e eu vi a forma que as pessoas te tratam e que te respeitam por conta da atenção que você traz para elas, Sim. né? Então, eu acredito E que... você vê que não é o presidente. O presidente mesmo passou lá. Sim. Mas, e aí, tudo bom? Cumprimentou. Mas é o que eu falo da questão do staff, né? Teve uma questão também da semana retrasada, de uma polêmica com seguranças, do qual o Galo, que é o diretor de futebol, falou algo que não é verdade, ele meio que criticou o trabalho dos seguranças, e eu pulei na bala, né, que a gente fala, pelos seguranças, porque não é pelos seguranças, é pela verdade. Então, assim, o trabalho dos seguranças é um trabalho extremamente... É muito difícil, porque ainda mais num clube de futebol, porque lida com muita gente política, às vezes a pessoa quer ter um acesso e tudo. Sim. Então, Vaidade. Assim, vaidade. Então, assim, eles são muito bons no que eles fazem. Sim. E aí colocaram como se eles tivessem falhado. Como se eles tivessem sido negligentes, né? E eu fui lá e falei a verdade. E falei, eles não falharam. Sim. E aí, quando eu passava, todo mundo, muito obrigado. Que legal. Muito obrigado. Que legal. Ô, Fê, mas até para concluir meu raciocínio, né? Que eu tava, assim, o que eu construí aqui para falar. Quando a gente fala, né, de posicionamento, quando a gente fala de bandeiras que são levantadas, é justamente para que as pessoas tenham a verdade e principalmente para que elas tenham a visão de alguém que é imparcial. Porque você não está defendendo o presidente ou o staff, você está ali pela verdade, você está ali para transmitir para as pessoas aquilo que elas não têm acesso e aquilo que muitos não querem ter acesso. Porque ninguém quer ter trabalho, as pessoas querem facilidade. E nós estamos vivendo um mercado, estamos vivendo uma fase de muita facilidade. Você tem informação na palma da mão. Você consegue fazer ali, se posicionar contra ou a favor de uma pessoa com muita facilidade. E isso a gente vem vivenciando, e você agora na TV provavelmente já está ali construindo, né, um staff não, mas assim, muitas pessoas que vão se posicionar contra ou a favor, e até mesmo no programa de terça-feira, que também é ao vivo, e a gente, quando está ali assistindo, a gente vê que no chat sobe muita coisa, né? Sim. Por isso que eu brinquei em relação à sua polêmica. Mas agora eu queria mudar um pouco a pauta, sair um pouco do futebol, sair um pouco do Santos, e falar do Felipe empreendedor. Eu sei que você tem ali a tua empresa de seguros e eu queria entender como é que você organiza a tua vida, como é que você organiza as viagens da sua filha, os programas. Me conta um pouco como que é a sua dinâmica. Eu sou empreendedor nato desde criança, né? Eu lembro que como eu morei numa rua em Barueri até meus 15 anos e antes disso eu lembro, tem na minha memória de trabalhar, de olhar carro na feira, de carregar carrinho para senhorinha. E assim, não por uma necessidade. Meus pais sempre me deram uma vida ok. Quando eu criança eu não lembro de ter luxo, mas não me faltou nada. Era porque eu tinha alguns amiguinhos que realmente eles precisavam disso, e aí a gente estava junto e eu fazia. Mas isso foi muito bom para mim, porque eu já criei uma consciência desde criança que eu tinha que trabalhar, tinha que correr atrás das minhas coisas. Se eu quisesse ter o luxo, eu tinha que bancar meu luxo. Então, eu sempre trabalhava para bancar o meu luxo. Sim. Então, essa questão de empreendedor, eu sempre tive na veia, assim, não foi uma coisa que eu aprendi com ninguém, assim, de ter um... Hoje tá começando a ter mais, né? Até dentro das escolas, enfim, mas antigamente não. Então eu sou um vendedor nato. Desde sempre eu vendia. Aí depois, quando eu já estava mais adolescente, eu lembro que eu mudei para um condomínio e tinha um monte de playboy lá, gostava de usar as coisas de marca. Eu ia lá no centro, comprava. Comprava fake? Comprava fake e lá no Brás, esses lugares assim, mas eu achava eram peças boas. Sim. E vendia. Sim. No condomínio. Pera. Você comprava para revender. Comprava para revender. Sensacional. Eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Que legal. Muambeiro, né? Muambeiro. Mas sim. é legal, é mas fazia meu trabalho. Criatividade. E aí
depois a minha mãe é funcionária pública, né? Educadora, então minha mãe é muito conservadora, capricorniana. Ah, meu Deus. Então, Pauta signo. minha mãe sempre Fecha a pauta. minha mãe sempre falava, não, porque você tem que trabalhar, aquela coisa toda. E eu lembro que Conservadorismo do Capricórnio. aí eu arrumei um trabalho do jeito que minha mãe queria, bonitinho, CLT, aquela coisa. Eu fui trabalhar na TIM, no Morumbi. E eu trabalhava de back-office lá e era um trabalho maravilhoso para mim. Eu trabalhava o dia inteiro com fone, ouvindo música e fazia a parte da TIM Empresas, que era ativação de linhas. Esse era um trabalho maravilhoso. Eu tinha 18 anos, acho. Eu tinha 18 anos. Era isso. Porque Faz tempo, hein, Felipe? Faz tempo. Eu lembro que minha mãe me deu um carro nessa época. Eu era playboy. Não vou falar. Eu trabalhava para bancar os meus luxos. Minha mãe me deu um carro. E aí eu trabalhava para quê? Para bancar a gasolina, para bancar seguro, essas coisas. Era isso. E para curtir. Para curtir. E eu lembro que o que eu ganhava na época era acho que uns R$1.500. Era alguma coisa. Não era muito ruim, era mais do que o salário mínimo. E era um salário ok. Assim, 18 anos, playboyzão, né? E aí eu conheci uma pessoa, o Eduardo, e ele falou botou na minha cabeça que eu era vendedor. Ele falou, não, você não pode estar aí trabalhando de back-office, você é vendedor. Você é vendedor. E aí eu tinha lá um salário, sei lá, R$1.500, onde eu tinha plano de saúde, eu tinha VR, tinha todos aqueles benefícios. E aí ele falava assim, vem trabalhar comigo, o salário é zero. Ai, eu adoro essas ideias disruptivas, assim. Vem. O salário é zero. Mas, você vai ganhar muito mais do que você ganha. Ficou, enfim, botou na minha cabeça. E aí, eu gosto de desafio, né? Quem não gosta? Nessa mesa, eu acho que todos gostamos. Aí ele falou pra mim assim, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, você ganha R$1.500? Tá bom. Então, durante 3 meses, eu vou te dar um cheque, durante 3 meses eu banco. Se você não vender, eu banco os R$1.500 pra você. Falei, tá bom. Fui lá no outro dia, pedi as contas. Cheguei pra minha mãe, falei pra minha mãe queria me matar. Vixe, surtou. Você tá louco? Não sei o quê, você não tem salário. Assim? Minha mãe surtou. Cadê a falsa segurança que o CLT traz? Minha mãe surtou. Pra resumir, no primeiro mês, eu fiz R$3.000. E aí fui picado, né? Pelo bichinho do dinheiro, aí não tem jeito. E aí eu trabalhei durante 10 anos com telecom, sempre para empresas. Eu nunca gostei de trabalhar no varejo, eu sempre gostei de trabalhar com empresas. Então, durante esses 10 anos eu fui parceiro da Claro, fui parceiro da TIM, fui parceiro da NET, ganhei prêmios. Mercado institucional sempre te atraiu, então. Sempre. Que legal. E aí, recentemente, eu migrei da área de telecom para a área de benefícios, né? De seguro-saúde, que é uma coisa que, para mim, não é só a venda, porque eu acho que a gente cuida de vidas, tem um valor aí, né? Se eu tiver envolvido com algo que não tenha propósito, não tem propósito, sem propósito não tem missão, né? Para mim tem objetivo, não vai. Né? Eu preciso ter alguma coisa que realmente faça a diferença. Ô Fê, mas como você se organiza? Como é a sua dinâmica, a sua agenda? Você contou todo o storytelling de como começou e como que você está hoje. História incrível, assim, eu já conhecia partes, mas não todo. Mas agora eu quero entender. Como é que é a disciplina do Felipe Mendes para conseguir dar conta de tudo? Não tenho disciplina. Não tenho disciplina. É uma coisa que eu preciso melhorar. Eu falo, todos os meus defeitos eu falo. Eu falo. Eu não tenho disciplina. Eu ando buscando ter, até na questão de saúde. Ontem eu fui arrastado para academia. Que você tá focado. Mas tá na TV, né? Tá na TV agora. Muito tem bom, que focar, muito tem bom. Que mudar, tô bem feliz de ver isso. Então, assim, é uma deficiência minha que eu preciso... Era, né, Fê? Porque você já virou essa chave. Tô buscando. É persistência. Eu acho que é um pouquinho por dia e... Eu não sou a melhor pessoa para organização, mas eu sou a melhor pessoa para ação. Tá. Mas vou te falar, Fê, vou te dar uma notícia que vai, assim... Eu não conheço um excelente comercial que tem essa parte de organização
tão boa quanto. Como não, assim, Priscila? Eu também não sou. Pontualmente, alguns extraterrestres pairam no ar, mas tirando esses Bruna ETs... Teixeira. Tirando esses ETs, na vida normal, a grande maioria massificada, que é... O vendedor linha é de desorganizado. frente, Mas é que eu sou desorganizado. outlier, Então, né, meu amor? Eu sou diferenciada. Tanto que ontem eu tive uma questão na Tauari para resolver, e aí eu peguei e falei, cara, meu papel é na linha de frente, eu sou comercial. Esse negócio de Excel, planilha, Mas é por isso cara, que o trabalho de rolê. vocês É. é muito importante e é um podcast que eu faço questão de ter na nossa grade por isso. Porque eu me sinto no lugar do cliente de vocês. Sim. Porque a gente está focado em fazer, em ir lá, fazer acontecer. Eu sou o cara que eu faço acontecer. E eu não tenho tempo para ficar, olha, tem isso, tem aquilo. Por exemplo, eu não sou o cara que sei cuidar de dinheiro. Eu não bom, sei. né? Que bom que existe a Bruna e a Priscila. Eu na sei sua fazer vida. dinheiro. Fazer dinheiro eu sou muito bom nisso. Isso. Então, assim, o trabalho de vocês é muito importante. E se a gente for levar pro atleta, o atleta também ele não tem tempo para isso. Exato. E não é nem só a questão do tempo. Aí O eu posso foco falar dele com é jogar propriedade. bola. Exatamente. Da mesma forma que o seu foco é fazer o teu negócio dar certo, é se dividir ali o máximo que você conseguir para dar conta de toda a engrenagem, porque Felipe Mendes não é só business, tem uma família por trás. O jogador é a mesma coisa. O foco Sim. dele é ganhar o título, é marcar gol, é ganhar ali os 3 próximos pontos para se posicionar dentro da tabela do que ele está disputando. Exato. E além de tudo isso, de todo o desempenho, de toda a questão dele de laboral, né? Cara, no momento que o meu cliente atleta, o meu cliente empresário, que o meu cliente comunicador, ele não quer olhar para essas coisas. Não. Eu tive uma gestora, uma mentora, na verdade, e na época que eu era líder numa grande empresa, e tinha um time muito grande, que ela falava para mim uma coisa, e para mim isso é básico. Onde você ganha mais dinheiro? Onde que a Priscila é melhor aproveitada? Sim. Vale mais a pena você atender mais clientes e produzir mais e contratar alguém para fazer suas planilhas, o operacional, ou vale a pena você ficar perdendo seu tempo com isso? Então, eu sempre preservei isso e... A nossa hora custa muito caro. Exatamente. Eu, há muitos anos, há bastante tempo, eu sempre tive assistente pessoal. Que nem minha conta eu fazia, eu tinha uma pessoa que ia buscar a Alice, porque justamente o tempo que levaria para eu parar de trabalhar, para ir buscar a Alice para fazer, era puta peso. Então, eu sempre tive essas funções. Agora, nesse momento, não tem a necessidade de ter uma assistente, mas em breve, na Tauari, eu terei, porque não é o meu papel, não é um lugar que eu gosto de ocupar, não é ali que eu quero estar. Eu preciso ocupar meu tempo na linha de frente. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabia? Você não acha? Gestão de pessoas. Sempre As minhas equipes, sempre as minhas perfil. equipes foram as melhores. Você tem perfil. Sempre Fê. alta performance. Você tem perfil. Porque eu sou um cara muito verdadeiro. A minha, líder. minha equipe minha equipe, eu sempre dei liberdade para todo mundo trabalhar. Igual no meu peixão. Às vezes saem matérias que eu sou totalmente contra. Eu não concordo. Mas pela liberdade exaltando o jogador que eu sei no bastidor que o jogador não presta. Mas assim, eu sempre falo para minha equipe, não cometa crime. De resto, façam o que vocês quiserem, independente da minha opinião. Se quiser escrever contra mim, vocês podem escrever, inclusive. Olha, que interessante. Eu acho que eu percebo, Liberdade, né, assim, né? que o Fê, ele tem uma liberdade de expressão muito grande, ele permite que as pessoas se comuniquem da mesma forma. E aí, indo para um outro passo também eu gostaria que gera uma curiosidade para mim. Eu já vi muitos apresentadores de programa de futebol, eu estou falando de projetos futuros, tá, Sim. Fê? De coisa lá para frente. Vamos pensar grande, que eu sei que você é um cara que pensa grande e sonha alto, né? E eu já, em bate-papo com você, eu sei que você gostaria de apresentar TV, enfim, que isso é uma coisa legal para você, a gente Sim. já comentou. Mas se você se imagina um dia apresentando outro tipo de programa que não seja na linha de futebol? Sim, eu tenho total capacidade de apresentar qualquer tipo de conteúdo. Eu sou uma pessoa autodidata, se eu me interessar por uma coisa, não tem quem não faça eu realizar. Então, eu me vejo sim, eu brinco não, é um desejo meu. Que legal. Eu falo, um dia eu vou estar na Globo, e eu vou estar na Globo. Eu não tenho dúvidas.
que a gente tá falando aqui agora vai aparecer lá na Globo, ó, tá vendo? Igual quando o Mião foi. Exatamente, eu acredito nessas coisas. Sim. Eu quero apresentar. Eu gosto muito de entretenimento. Isso. Eu gosto de entretenimento. Ah, Felipe, você é o cara que analisa futebol? Não, eu gosto do Santos. Às vezes eu falo assim, nem sei se eu gosto de futebol, eu gosto do Santos. Sim. Se o Santos estiver jogando vôlei, futebol de botão, qualquer coisa, tá lá o símbolo do Santos, eu vou estar lá. Então, mas acima de tudo eu gosto de me relacionar com pessoas, de bate-papo, gosto de entretenimento e gostaria de apresentar um reality show. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia te fazer essa pergunta. Era essa a pergunta que eu ia te perguntar. Você apresentaria um reality? Nossa, eu adoraria apresentar o Big Brother. Nossa, eu ia te perguntar qual o programa. Caramba. Eu ia botar fogo no parquinho. Eu imagino. Eu ia botar fogo no parquinho. Eu imagino, não faço ideia. Meu Deus, gente, vou até tomar uma água. Peculiar, eu diria. Eu não tinha parado para pensar dessa maneira. Sim. Felipe Mendes, uma caixinha de surpresas. Né? Não, eu pensei nisso e acho que vai muito em linha com esse perfil dele de provocativo, de ter uma opinião forte. Provocativo, imagina. Mas olha que engraçado. Eu tenho um programa de entrevistas, que é o Meu Peixão na TV, do qual o primeiro convidado foi o Alexandre Galo, o diretor de futebol. E ele confiou muito em mim, porque assim, geralmente eu só vou pra cima e a pessoa pergunta, eu debato, aquela coisa. E eu mudei um pouco esse perfil, porque eu quero fazer um programa onde o entrevistado ele fala e a responsabilidade é dele, mas eu vou perguntar. Eu não vou... Se eu falasse pra você, Priscila, essa caneca aqui é branca, você fala, a caneca é preta. Essa caneca é preta, Priscila? Tá bom, você falou. Eu não vou ficar aqui, não, vou ficar provando pra você que a caneca é branca. Sim, outro perfil. Outro perfil. Eu já fui assim, mas acho que as pessoas vão evoluindo, depende do que você quer pro seu futuro. Então, não é que eu deixei de ser menos contestador. Eu sou. Só que eu tenho hoje uma outra postura. Hoje para mim é um business. Sim. Então a gente tem que se posicionar diferente. Sim. Então, e escolher as brigas que a gente quer. Exatamente. Comprar, né, Exatamente. Então, assim, Exatamente. todos os meus convidados, eu entrevistei agora o João Paulo. Foi a primeira entrevista que ele concedeu pós a lesão dele, que ele teve uma lesão, enfim, muito aclamado pela torcida. Eu já fui um grande crítico dele e vou continuar sendo, ele voltando aos campos, porque não é pessoal. E ele ter ido no meu programa mostra o quanto as pessoas entendem que assim, não tem nada pessoal contra ninguém. Bom. É o futebol. Dentro das 4 linhas, eu sempre criticava a atuação dele. Mas é o profissional, não Exato. é a pessoa. Muito Tanto bom. que você, né, quando você falou do João Paulo, que ele estaria no programa, você comentou que, putz, ele teve uma lesão muito séria, né? Quero entender como ele está. Eu até falei com ele no momento da lesão. Falei, mandei mensagem pra ele. Eu chorei no dia, eu senti a dor dele ali. Pra mim foi muito impactante. Foi praticamente na minha frente. Eu vi ali o sofrimento dele. E é o ser humano. Sim. Então, eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, já te critiquei muito, mas independente de tudo, eu tô aqui, tô torcendo muito, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa recuperação. E aí ele respondeu, eu achei que ele nem ia responder, porque eu já cansei de, assim, já fui muito pesado com o João Paulo. Tanto que na própria entrevista ele brincou, assim, eu já vi... Cadeira, né? Ainda bem que a cadeira tá presa aqui, assim. Putz, Mas foi um reconhecimento muito grande pra mim, o João Paulo ter ido no meu programa. E eu acho legal, assim, a maneira humilde que você se coloca com relação a esse tema, Fê. Acho muito legal, muito legal. Não sei se é humilde, mas é verdadeira. A verdade é essa, eu sempre critiquei, Exato. falei na cara dele. Mas E ele falou também, ele falou, porra, até nunca me mandou mensagem, eu tinha o WhatsApp dele, aí chegou uma mensagem do Felipe. Sim, E a humildade dele também de reconhecer e falar, cara, ele criticou, é o direito do torcedor, Sim. mas eu vou lá, ele é um comunicador, eu vou lá e vou falar. E foi muito boa a entrevista, ele saiu de lá, eu tenho feedback de outras pessoas que ele comentou que ele gostou. Quando ele saiu com a gente no off, ele conversou, ele falou, pô, gostei. Ele estava muito à vontade. Ele estava confortável, Ele estava né? confortável. E eu achei que ele poderia estar meio armado, assim, mas ele estava bem confortável. Mas o que eu penso é o seguinte, as pessoas, e aí de modo geral, só que a torcida, ela é muito cruel. O torcedor, ele esquece que em campo, eles são profissionais da bola, eles treinam para fazer aquilo e tá tudo bem, só que eles são pessoas.
e que nem todo mundo recebe tão bem um posicionamento contrário, um hater, alguém falando de você, ameaçando tua família, que normalmente acontece. E nos bastidores errado. a gente sabe muito isso. Ameaçar né? essas coisas. Não, eu critico o futebol. Não, mas eu não estou falando no seu caso, eu tô falando Sim. de maneira geral. Ah, sim. Mas o que acontece? Quando a gente vê um João Paulo indo até o seu programa, que deu várias alfinetadas nele e assim, se posicionou enquanto torcedor, não enquanto comunicador apenas, isso mostra uma mudança muito disruptiva na cabeça dele também, né? E porque você realmente, é claro, a sua mudança, do momento em que você sai aqui do estúdio e você vai para a TV. Você assumiu um papel um tanto quanto mais amistoso do que você era, né? Então, Sim. hoje eu vejo um Felipe mais maduro, um Felipe com ponderações que realmente façam sentido ali para o que está acontecendo naquele momento, e menos ácido, menos agressivo nas colocações. E eu acho que, para o que você busca, para o que você quer construir, para onde você quer chegar, tem que ser assim mesmo. Não é fazer meia-culpa, mas é, de fato, escolher o tipo de briga, o tipo de atrito que você quer participar. E assim... Você já esteve comigo em algumas oportunidades, a gente foi no evento do lançamento da terceira camisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho portas abertas desde do porteiro, que a gente usava um termo lá em Telecom, que era do porteiro ao presidente. Então eu sou uma pessoa que tenho esse network, as pessoas... fora das telas, né, que a gente vai dizer... Existe uma conexão, Existe né? uma conexão muito grande. Então não tem por que também eu ficar arrumando confusão com todo mundo. Mas a gente sabe também, gente, vamos ser bem honestos aqui, que a gente sabe que na mídia, às vezes é necessário a gente se propor a um papel para chegar em algum lugar. Tem diversos apresentadores ou comunicadores que precisam se colocar de uma maneira mais polêmica para dar audiência. Isso é um fato. É o que a gente chama de se corromper para poder chegar eu a acho algum que nunca lugar, foi, acho que entendeu? nunca foi o meu objetivo. Eu vou fazer porque eu quero ser Precisa, polêmico. entendeu? Acho que é uma coisa minha. E aí, agora, com o tempo, eu tô aprimorando. Sim. Então, assim, sou mais ponderado, Sim. mas eu nunca vou deixar de ser o cara contestador que eu sempre Maturidade, fui. felizmente. Maturidade. Até porque, vamos Porque na Bíblia diz, né? Não seja morno, né? Exatamente, é o que eu falo. Tudo depende de onde você quer estar. E se de repente você quiser estar numa posição de audiência, de destaque, veja só os nossos políticos, eu não vou citar nomes, em o que dá audiência, queira ou não, no nosso país, as pessoas que dão mais audiência são aquelas que levantam e são polêmicas com opinião, com posicionamento, com tudo isso, entendeu? Essa questão de audiência, né? Eu não sou a pessoa que tem mais audiência do Santos. O meu veículo não é o que tem maior audiência. Mas por que você acha que uma Tauri, por exemplo, acredita, o GG, a Sol Festa, a R Campos, são empresas... Na segunda-feira eu vou ter uma reunião com uma grande agência de marketing. Que legal. Então, por que eles se interessam no Felipe Mendes ou no meu veículo? Porque as pessoas sabem que para a marca dela, o público, o meu público, o público do meu peixão é o que ela precisa. Sim. Não adianta você falar para 1 milhão de pessoas que não está de acordo com o seu produto. Sim. Se você falar com 10 pessoas, mas daquelas 10 pessoas é realmente o seu cliente, tá ótimo. E eu acho que as marcas começam a entender isso, que não é só muita audiência. Eu vejo pessoas que têm muita audiência no Santos e não conseguem capitalizar em cima disso. Por quê? Porque não tem uma visão de negócio, tem muita gente que, às vezes... Sabe a questão que eu disse? A pessoa prefere receber 1.500 garantido ali do que investir no negócio e falar, eu posso ganhar 3, 4, 5, 10. Sim. Faz sentido. Ela tem uma limitação. Sim. Ela tem uma limitação. Mas o acreditar também, Fê, está correlacionado ao produto. Hoje você é um produto. Hoje você tem uma marca. Hoje você... Assim, a gente consegue consumir o produto Felipe Mendes, né? Sim. Não só o portal Meu Peixão.
Então, isso é muito importante para você, porque isso gera um valor intrínseco para sua marca, que daqui a pouco, assim, você vai colher muito mais frutos e você vai ter ali o benefício de todo esse período, de toda essa construção. Ô, Fê, mas caminhando para o final, porque a gente já está aqui nesse bate-papo gostoso, a gente já falou sobre um monte de coisa. Eu assisto o teu programa, você sabe disso, e você fala muito da Agatha Sofia. O amor da minha vida. O amor da sua vida. E eu quero que você compartilhe com a gente quem é o Felipe Mendes pai. Eu acho que o Felipe Mendes pai, só quem merece tem acesso, para começar, né? Muita coisa minha, acho que cada um tem o Felipe que merece. Pesado, hein? Polêmico. Mas a Agatha Sofia. A Agatha Sofia é um presente que Deus me deu. É uma criança incrível, que mudou também muita coisa na minha vida. Hoje eu sou... as pessoas falam na moda, né? O pai solo, né? Nós também. A gente também. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande. A minha mãe me ajuda muito com a criação da minha filha. Hoje, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, a minha mãe está com ela. Todo final de semana, a minha mãe tem uma chácara e geralmente elas vão para lá no final de semana, porque a Sofia adora. Às vezes minha mãe nem tá com vontade de ir, a gente nem tá com vontade, mas vai sabe, por causa dela. porque para a Sofia é muito importante. Ela adora. Meu aniversário eu quero que seja lá. Então, assim, ela é uma criança incrível, muito inteligente. Embora ela tenha crescido... Ela é do Nordeste, né? Minha filha é nordestina. Eu também sou potiguar de coração, que eu falo, né? Eu amo aquele lugar. E o amor da minha vida veio de lá. Então, assim, pra mim é incrível. Embora ela tenha vindo de um lugar que não tem uma educação curricular, que eu falo, né? Privilegiada. De escola, assim, igual né? tem em São Paulo. Ela é uma criança extremamente inteligente. Hoje ela estuda em 2 colégios, porque quando eu cheguei, por algumas condições, ela teve que se matricular num colégio. E depois eu complementei com outro colégio. Então hoje ela estuda em dois colégios. Um que é a grade curricular normal e outro que é um complemento. São mais atividades pedagógicas. Ela faz aula de robótica, balé, judô. Que legal. Então, assim... Você traz acesso a ela do que ela não tinha lá. Exato. E ela veio pra cá e eu vejo, por exemplo, ela é um ano mais nova que o Luca, que é o seu filho. E eu vejo que é muito equiparado os dois na questão da leitura. Sim, que legal. Ela lê tudo, ela lê. Mas ela é muito interessada. Ela é muito interessada, É uma bênção na minha vida. Dá pra ver que brilha E os quem olhos, desarma né? o Felipe Mendes? Ela pode tudo. Ela pode tudo. Ela pode tudo. E o que você espera, né, enquanto profissional, comunicador, pai, empreendedor, para você pro final do ano? A gente tá falando de alguns meses aí. Olha, final do ano pra mim é muito complicado, porque eu vou ter que levar minha filha lá pro Nordeste, para ela passar as férias lá, com a avó dela, Então enfim. você deve passar uma temporada por lá. Não, eu não posso, né? Mas eu vou Sim. deixar ela lá com a avó dela, enfim. E pra mim é um pouco complicado. Eu não... Desde que minha avó morreu, eu tinha 15 anos. Natal pra mim sempre foi muito mágico, assim, era família, aquela coisa. Depois que minha avó morreu, eu perdi um pouco o sentido disso. Perdeu o encanto. Então, assim, se eu tiver com a família, se eu tiver com amigos, pessoas que realmente fazem questão, super legal. Não sou a pessoa que estraga, entendeu? Estraga evento. Isso é importante. Que legal. Não, mas assim... Posso te convidar pra passar com a minha família, então. Exato. Legal, Priscila. Você me convidou pra passar o Natal com a sua família. Pra mim não é uma coisa que realmente... Mas eu sei que eu gosto de você, eu sei que pra você é Sim. importante, eu vou fazer de tudo pra ser o melhor Natal da sua vida. Sim. Então é assim que eu faço em tudo na minha vida. Sim, eu sei. Então, eu não sei como que vai ser o final de ano, mas eu espero que, independente do final do ano ou qualquer época, eu sempre esteja presente na vida da minha filha, eu sempre seja um exemplo positivo para ela. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou uma referência para ela, então tudo que eu faço, a Sofia... Então eu levei ela na TV.
É porque ela pediu, ela queria. Semana passada ela participou do programa. E eu dei a liberdade pra ela. Falei, filha, você quer? Você pode ficar aqui? Você pode participar? Não, eu quero participar. Aí no primeiro bloco ela tava toda tímida assim, mas depois ela já se soltou. É um ambiente que É um novo, ambiente. assusta, né? Então, mas assim, eu só quero que minha filha cresça com valores. É isso. É isso. É o que a gente busca, né? Então, caminhando aqui para o nosso final, gostaria de perguntar se você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que nos escutam sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre qualquer coisa, Fê. Acho que a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é que façam acontecer. Não faça da sua vida uma história medíocre. Faça da sua vida uma história notável. Adoro! Seja outlier. E assim, se cerque de pessoas que te façam melhor, que sejam parceiras e que acrescente na sua vida. Porque hoje em dia é tão difícil. Muito. A maioria das pessoas só querem sugar, só querem o que você tem. E em todos os aspectos, não falo só aspecto financeiro, mas tudo, né? Até o seu brilho. Se você não tomar cuidado, a pessoa rouba até seu brilho, sua energia. Então, se cerque de pessoas boas, faça o bem, ame, e é isso. Queria mandar um beijo pro amor da minha vida, Agatha Sofia. Mandar um beijo pra minha mãe também, pra minha família toda que me dá todo o suporte, e é isso. E a minha equipe, né? Sim. Toda a galera, não só do Meu Peixão, mas a galera também da TV Cultura, que é uma equipe maravilhosa. A Bruna pôde conhecer. É uma galera muito unida mesmo. Queria mandar um beijão para todos. Eu queria muito agradecer a sua presença, dizer que eu fico muito feliz de, como você disse, a gente se cercar de pessoas boas, e eu fico muito feliz de estar hoje cercada, sempre próxima a você, a Bruna, que realmente me faz evoluir, crescer, cheio de coisa boa também. Ai, que puxação de saco, mas Pois não é. turma. É real, né? Verdade. E o Eric também, não podemos deixar. O Eric que hoje está no meu lugar lá. Maravilhoso, Eric, gente. fantástico, O Eric, fabuloso. ele é sensacional. Eu queria deixar esse ponto aqui. Esse disclaimer. Lindo, tesão, lindo, bonito e maravilhoso. gostosão. Ai, vai casar, gente, vai casar. Vai casar. Gente, ele é maravilhoso. Mulherada, esqueçam, Esquece. porque ele já está comprometido, vai casar. É isso. E, gente, mais uma vez, prazer, assim, gigantesco de dividir a bancada com você, Bruna. Fê, obrigada por tudo sempre, por toda a oportunidade. Eu tô querendo conhecer a TV também, e o Meu Peixão na TV, enfim, já fica a dica aí para as nossas expectativas. Eu chamei Priscila pro meu camarote segunda-feira, e você falou que você não ia. E Mas você poderia participar da péssimo. entrevista com o presida. Seria, putz, vamos mudar essa... Nossa, Olha, gente, não tô acreditando. A entrevista é na terça. Nossa, De manhã, gente. 8h30 da manhã, aguentar Marcelo Teixeira. Eu amo o que eu faço. Vai ser um prazer. Bom, pessoal, vamos encerrar. Felipe, obrigada. Eu quero agradeço. agradecer, Priscila. Mais um programa, mais um episódio aqui. E esse fantástico, Foi né? incrível. Porque o nosso convidado também é o dono do canal. Então, eu sei que o engajamento desse episódio vai ser fantástico. Não tenho quero dúvida. Falar em agradecer. engajamento, não esquece que agora o Bola no Cofre tem o Instagram, né? Pois é. Exatamente. Fique à Boa. vontade. Pode fazer o encerramento. Sigam @Bola no Cofre também no Instagram. Além de me seguir, sigam essas pessoas maravilhosas que mandam em tudo aqui. Eu sou funcionário delas, É entendeu? verdade. Então, eu Delas. só obedeço. Da patroa aqui, ó. Eu só obedeço. A patroa aqui, ó. É isso. Obrigada, É Fê. isso, Obrigada, gente. Pri. Obrigada, gente. E agradecer É aos patrocinadores, né? Sempre. A Tauari, que apoia a gente e sempre está engajada aí com o nosso podcast, né? O É Vinícius, isso. né? Todo mundo. É isso. Sensacional. Fui!